noite a todos, boa noite à mesa, boa noite a todos. Meu nome é Aparecido. Bom, ouvi falar do orçamento participativo, quero dizer o seguinte: enquanto muitas pessoas falam que não resolve nada, não faz nada, não acontece, eu, pelo contrário, eu sou conselheiro do orçamento participativo desde o seu início, e atualmente sou conselheiro com muito orgulho. Entendemos que existe erros, existe defeito, como em qualquer coisa, nada é perfeito, só Deus é perfeito, né? Existe perfeição nisso. Nós temos que é uma busca constante, a prática o exercício da participação popular, da democracia, enfim. E o OP, se é uma coisa que ele nos ensinou e nos ensina, justamente é isso. Eu não conheço um outro espaço a nível do nosso país, principalmente para a comunidade nossa, do meu nível, do nosso nível, que nos possibilite realmente a gente falar das nossas coisas e lutar pelos nossos problemas quanto ao OP. É um modelo, não é um modelo acabado, não é um modelo fechado. É um modelo do qual nós, a população, o poder público, todos os entes, tem que trabalhar para que ele seja aperfeiçoado. Está aí. Basta alguém querer e sugerir como está sendo feito aqui, buscando contribuições para que isso se aperfeiçoe, esse modelo. Não é um único modelo e nem deve ser, mas é um modelo que a gente deve, sim, procurar entender. Eu me lembro que no início nós enfrentamos muita dificuldade por um preconceito ideológico muito interessante. Isso vem do PT, isso vem desse pessoal, como já foi dito aqui, e a gente encontrava resistência, sobretudo na Câmara de Vereadores. Os vereadores sentiam, uma grande maioria, de que a gente estaria tomando o espaço deles, assumindo o espaço deles. Quando, na verdade, não. Acho que era a forma mais certa deles ficarem tranquilos, certo? E até ampliar seu campo de ação política nas comunidades. Só que esses não se interessavam, justamente eles criticavam, mas não ia procurar vivenciar isso, procurar junto à comunidade participar. E eu diria o seguinte: tanto o poder público, o executivo quanto o legislativo, não sabe a oportunidade que está perdendo para fazer a boa política. Porque é o espaço onde você vai para a comunidade e lá você encontra os problemas, as pessoas, você estabelece um contato muito bom. Agora é preciso gostar de gente e se colocar para resolver os problemas, né? Tem muitos que não gostam. Então eu gostaria de fazer um apanhado mais geral em cima das falas dos companheiros, no sentido de realmente dizer a importância do que são essas contribuições. A Marcela falou aqui, por exemplo, da questão de repente, suponhamos, o poder público, e isso acontece mesmo, é o que está acontecendo, não se interessar, não querer resolver determinadas demandas, não atender aquilo que foi decidido e a gente, de repente, abandonar o barco e dizer, não vamos fazer mais, fazer uma greve. Olha, eu diria para vocês, iam dar tanta gargalhada, ia falar, graças a Deus. A gente sente isso daí. O que eles não querem realmente é a participação, é o povo se apossando disso. Correto? Então não, no meu entendimento, quando não querem, aí é que a gente tem que querer mais ainda. Mostrar que isso é nosso, que nós, se eles não estão interessados, nós estamos. E eu faço sempre uma coisa, o seguinte, que muitos companheiros às vezes não entendem. Talvez eu não entenda nada de política, eu sei que tudo é político, mas eu não entendo o verdadeiro sentido que as pessoas colocam na política. Né? Que é aquela coisa do seguinte, ter medo de assumir algumas posições, de ser chamado de puxa-saco, não. Eu me coloco sempre dos dois lados. Do lado no ambiente do poder público, de quem está lá administrando, do legislativo, e nós da população. Para mim errar menos e não ser preconceituoso. Eu vejo o seguinte, que às vezes a gente fala tanto do poder público, nós vivenciamos isso na administração Hélio, onde nossos companheiros do OP, para falar apenas desse conselho, ficavam a vida inteira, ao invés de discutir os problemas que nós mesmos criávamos e que a gente tinha, ficava preocupado com o poder público, com o prefeito que não atendia, com o prefeito que usou o OP, sim, num primeiro momento, para se eleger, e que depois nos abandonou, e que não queria fazer isso ou aquilo atender. Falei, gente, essa questão dele atender ou não atender no gabinete dele, isso é o que menos nos interessa. Nós é que temos que mostrar que nós somos a força, nós somos o diferencial, a gente é o agente transformador da cidade. Porque se a gente ficar apenas reclamando, colocando na conta deles, na verdade nós estamos nos desvalorizando. Eu acho que a gente tem que tomar sempre essa consciência, a questão da divulgação, material de divulgação. E eu já tenho uma ideia, o seguinte,
É aquela coisa de reconhecer sempre o outro lado. De tudo que nós fizemos, tirando a administração Toninho, de lá para cá nós vivenciamos justamente isso, tanto nas conferências, nos congressos e sobretudo no OP, a dificuldade da comunicação. Modelo de comunicação, a forma de chegar até a comunidade. Por quê? Era muito difícil discutir isso. Como é que a gente vai levar essa mensagem, esse convite para a comunidade? Então a gente sabia que o poder público se cercava de várias estratégias para isso não acontecer. Agora, o que a gente tem que entender? Que dentro do OP, quem tem que fazer essa diferença é nós. Cobrar, sim, que tipo de material, as várias mídias que estão aí colocadas, e a gente botar o pé na estrada, botar o pé na rua e ir fazer. Para vocês terem um exemplo, eu sou de Souzas, da região nossa, é a região mais problemática, emblemática sobre todos os aspectos. Seria muito difícil, praticamente impraticável praticar o OP. E nós, graças a Deus, nós tivemos grande sucesso com isso. Nós colocamos a população lá. Por quê? Porque a gente não ficou esperando pelo que o poder público fizesse. Nós tomamos a frente e fomos. E o próprio poder público, por outro lado também, desde o Toninho até atualmente, tem um problema muito certo que se eu puder encerrar, já passou bastante. Já vou concluir, Alexandre. Quando o doutor Valcir colocou lá, naquele documento que é muito apropriado para a gente ler, Plano Diretor Participativo, ele falou lá de um dos itens que fala a respeito da mudança cultural. Esse é o grande problema do nosso país. Nós carregamos isso historicamente. Esse é o grande problema que nós temos, que é a mudança cultural. Às vezes, até quando o poder público tem uma ideia assim, mais avançada de entender que esse seria o verdadeiro papel dele, de ajudar a comunidade a se promover, a gente recua, a gente fala, não, poxa, ele quer tomar a frente da gente, ou a gente deixa tudo na mão deles. Isso acontecia com o Toninho, nós éramos diariamente chamados a atenção. Olha, vocês é que têm que assumir isso. Então eu quero concluir, Alexandre, até já deixando esse tema, dizendo o seguinte: o doutor Valcir e você fizeram uma provocação aí positiva para a gente, da questão da participação do pessoal dentro desse espaço. Eu acho que é bom vocês arranjar um outro espaço aí que vocês serão surpreendidos. Correto? E também quero concluir, doutor Valcir, dizendo o seguinte: nós estivemos lá, o senhor está lembrado, o senhor nos recebeu muito bem, e eu, o outro companheiro, Xavier, falando a respeito do Conselho da Habitação, do qual eu sou conselheiro. Por que nós não voltamos lá, não encaminhamos aqueles documentos ao senhor? Porque a gente, tão logo a gente procurou o senhor, já as coisas andaram. Aconteceu a eleição, enfim, e o Conselho começou a andar. Qual é o tropeço que nós tivemos? Hoje aqui nós não podemos apresentar em nome do Conselho as nossas propostas. Por quê? 2 reuniões consecutivas, tão logo saiu essa questão, foi encaminhado aqui para a Câmara, o PL 04/2014 do prefeito, eu encaminhei, protocolei para o Conselho, pedindo que essa discussão fosse feita lá, fosse feito o debate, e depois a gente encaminhasse no mínimo um parecer. Não foi possível porque não houve quórum em 2 reuniões consecutivas. Quem foi o segmento que fez isso, que usou do expediente? Vocês já sabem. Então a questão do quórum aqui que foi falado, eu acho que a gente tem que pensar isso nos conselhos, pensar essa questão do quórum, porque isso daí é uma estratégia muito forte para quem não quer fazer ou quem não está interessado no assunto. E mais obrigado.